7 aspectos da vida que perdem a importância depois dos 70 anos. Imagine que muitas das preocupações que sobrecarregaram uma pessoa ao longo da vida podem simplesmente perder a relevância ao atingir os 70 anos. Com o passar dos anos, as prioridades humanas sofrem mudanças naturais. Essa transformação não ocorre por capitulação às circunstâncias da vida, mas por uma profunda compreensão do que realmente vale a pena investir tempo, esforço e paz interior. A idade avançada concede uma sabedoria única. Ela não é resultado de conhecimentos livrescos ou conselhos alheios, mas nasce de uma rica experiência de vida que permite distinguir claramente o que é verdadeiramente valioso do que nunca teve importância substancial. Nesta narrativa, serão abordados 7 aspectos da existência que, via de regra, perdem sua importância depois dos 70 anos. Não se trata de conceitos filosóficos áridos, mas de verdades vivas e testadas pelo tempo, enraizadas na experiência pessoal, apoiadas por observações psicológicas e compartilhadas por membros da geração mais velha de diversas camadas sociais. Se em algum momento você sentiu a pressão para se conformar às normas sociais, para reter algo ou para perseguir o que já não parece tão essencial, este material é para você. Cada um desses 7 pontos, provavelmente, em um certo período da vida, serviu como fonte de estresse significativo. No entanto, agora sua influência sobre o estado de espírito pode ser completamente diferente. Isso não acontece porque você se torna velho demais para se preocupar com tais coisas, mas porque conquistou o direito de se libertar desse fardo. Essa liberdade não é sinônimo de apatia. Pelo contrário, ela simboliza a aquisição de clareza. A consciência do que não merece mais preocupação abre um vasto espaço para a aceitação de aspectos verdadeiramente significativos da vida: boa saúde, um propósito significativo, conexões profundas e paz interior. Assim, se alguma vez surgiu a pergunta sobre quando a vida começa a parecer mais leve, não porque todas as dificuldades desaparecem, mas porque você aprende a carregá-las de outra forma, sugere-se continuar a leitura. Esses 7 insights podem não apenas confirmar suas convicções internas, mas também conceder-lhe uma espécie de permissão para viver o restante da vida com mais graça, confiança inabalável e significativamente menos bagagem emocional desnecessária. Vamos começar. 1. A avaliação dos outros. Em certos períodos da vida, os julgamentos alheios tinham um peso considerável. Seja na escolha de roupas, na atividade profissional, na marca do carro ou até nos métodos de criação dos filhos, a avaliação externa podia ser percebida como um critério-chave da própria importância. No entanto, após atingir a marca dos 70 anos, ocorre uma transformação interna. Você começa a perceber essas opiniões como elas realmente são, efêmeras, contraditórias e muitas vezes resultantes dos complexos e inseguranças alheias, e não de sua própria essência autêntica. Chega à compreensão de que o desejo de agradar a todos não traz paz interior, mas apenas afasta a obtenção da própria serenidade. Eleonora, que completou 74 anos, antes frequentemente hesitava em fazer algo que lhe parecia excessivamente incomum. Ela se preocupava com os comentários dos vizinhos sobre seu jardim ou as críticas de parentes sobre sua decisão de se dedicar novamente à pintura. Mas um dia, um pensamento lhe ocorreu: que diferença faz, afinal, o que os outros pensam? Essa pergunta se enraizou profundamente em sua mente, e quanto mais consistentemente ela seguia esse princípio, mais forte sentia a liberdade interior. Agora ela escolhe roupas vibrantes com ousadia, planta no jardim as espécies que lhe trazem alegria e expõe suas pinturas, mesmo que lhe pareçam um pouco imperfeitas. E o que é notável, seu sorriso brilha mais agora do que quando tinha 50 anos. Libertar-se da necessidade de aprovação constante de forma alguma significa tornar-se uma pessoa indiferente ou rude. Isso, antes, implica a capacidade de valorizar a própria voz interior acima do ruído externo das opiniões. Significa uma compreensão profunda de que as pessoas sempre terão suas opiniões, independentemente de suas ações, e muitas vezes as esquecem tão rapidamente quanto as expressam. O verdadeiro valor reside em como você se relaciona com suas decisões. Ao atingir os 70 anos, você viveu o suficiente para perceber: agradar a todos é impossível, e as tentativas de fazê-lo inevitavelmente levam a uma profunda desilusão. Isso não é isolamento do mundo, mas uma verdadeira libertação. Você se torna mais seletivo em relação às vozes que permitem sua vida, e isso é um benefício incondicional. As opiniões mais importantes são as daqueles que o amam sinceramente, e não as daqueles que mal o conhecem. E mesmo assim, você tem todo o direito de tomar decisões que promovam sua saúde, felicidade e paz interior, completamente independentemente dos possíveis julgamentos alheios. Existe uma força especial e silenciosa na capacidade de entrar em qualquer ambiente sem se preocupar com o que os outros pensarão de você.
Isso não é uma manifestação de arrogância, mas verdadeira sabedoria. É o grau de autossuficiência que apenas a experiência vivida pode conceder. E uma vez que você a sente, não há mais volta. Pois nada traz uma satisfação tão profunda quanto a consciência de que você finalmente vive sua vida em seus próprios termos, sem desculpas e sem a permissão externa de ninguém. 2. O desejo de seguir as tendências da moda. Na sociedade moderna, há uma pressão tácita, constantemente sussurrando sobre a necessidade de se manter atualizado, estar no auge da relevância e sempre por dentro. Sejam tendências de moda, inovações tecnológicas ou os mais recentes estilos de vida, existe uma expectativa não dita de que você deve seguir rigorosamente o espírito do tempo. Caso contrário, corre o risco de ser classificado como ultrapassado. No entanto, após os 70 anos, essa pressão diminui consideravelmente. Você começa a perceber claramente quão superficiais são a maioria das tendências da moda, quão rapidamente elas surgem e desaparecem, e quão pouco elas realmente contribuem para sua verdadeira alegria, conforto ou senso de identidade. Haroldo, de 78 anos, antes se vestia como a maioria. Se calças jeans justas estavam na moda, ele as comprava. Se um telefone mais inteligente surgia, ele atualizava seu aparelho, mesmo sem necessidade real. Mas foi só quando ele adquiriu um par de calças de veludo macias que lhe caíam perfeitamente e voltou a ler livros físicos, apreciando seu cheiro e a sensação tátil, que ele percebeu que ser fashion não importava para ele. Muito mais importante era sentir-se confortável, ser ele mesmo. E essa mudança interna lhe trouxe muito mais paz do que qualquer gadget de última geração. As tendências da moda são frequentemente criadas para fazer você sentir que está perdendo algo. Elas impõem um senso de urgência, a ilusão de que, se não agir imediatamente, pode ficar irremediavelmente para trás. No entanto, assim que você cruza um certo limiar da vida, começa a ver claramente que a única coisa que realmente vale a pena perseguir é aquilo que verdadeiramente serve ao seu bem-estar. Se um certo estilo favorece, use-o. Se uma nova ferramenta facilita sua vida, utilize-a. Mas nunca se sinta obrigado a mudar apenas porque alguém afirma que algo é novo e atual. Existe uma dignidade especial em escolher o clássico atemporal, e não a moda passageira. Há força em respeitar o próprio ritmo interno e as preferências. Nesta fase da vida, você já observou estilos suficientes voltarem em ciclos para saber com certeza: o que hoje é considerado moda, ontem era irrelevante e pode muito bem se tornar popular novamente no próximo ano. Este não é um jogo que você precisa jogar. Você já venceu o que realmente importa, a compreensão de quem você realmente é e o que o faz sentir-se confortável em sua própria vida. Portanto, use sapatos que proporcionem conforto aos seus pés. Ouça música que acalma sua alma. Decore seu espaço com o que lhe traz paz, e não com o que é popular ou da moda. Pois a verdadeira confiança não reside em seguir tendências, mas na capacidade de se sentir descaradamente em casa na própria vida. 3 arrependimentos sobre eventos passados. Cada pessoa carrega consigo memórias de alguns momentos que talvez quisesse reescrever, uma oportunidade perdida, uma palavra dita sem cuidado, uma decisão que poderia ter sido tomada de outra forma. O arrependimento é um daqueles companheiros invisíveis que, via de regra, seguem você incessantemente por muitos anos. No entanto, após os 70 anos, sua intensidade diminui consideravelmente. Você começa a perceber seu passado não como uma lista de erros, mas como um mapa rodoviário peculiar que levou exatamente para onde deveria estar. E quanto mais profundamente você reflete, mais claramente compreende que tudo o que viveu, tanto os momentos alegres quanto os tristes, moldou sua profundidade interior, fortaleceu seu espírito e o enriqueceu com sabedoria. Walter, que completou 81 anos, por muitos anos revisitava mentalmente uma decisão que tomou no início de seus 40. Ele recusou uma oferta de emprego que prometia maior renda, pois implicava uma mudança de cidade. E por décadas ele se atormentou com a pergunta se esse passo não havia sido um erro. No entanto, agora, sentado na mesma casa onde criou seus filhos e viu seus netos crescerem, ele compreende algo muito mais profundo. Essa escolha, embora parecesse incerta na época, concedeu-lhe estabilidade, a oportunidade de estar perto de seus entes queridos e uma vida repleta de relacionamentos que mantém seu valor até hoje. Olhando para trás, o que antes era percebido como motivo de arrependimento, agora é sentido como uma espécie de bênção oculta. O arrependimento perde seu poder quando você o encontra com autocompaixão. Aos 70 anos ou mais, você conquistou o direito de parar de julgar severamente sua versão mais jovem. Aquela versão de si mesma fez o melhor que pôde, com base nos conhecimentos, recursos e capacidades emocionais que possuía na época.
E assim como ninguém repreenderia uma criança por não saber álgebra, você pode aprender a parar de culpar seu eu do passado por aquilo que ainda não sabia. Existe uma verdadeira liberdade na capacidade de dizer: isso aconteceu. Eu aprendi com isso. E eu ainda estou aqui. Isso não significa esquecimento. Significa integração da experiência. Você pega a lição, o crescimento obtido, até mesmo a cicatriz, e permite que eles influenciem suas decisões atuais, em vez de se punir. Pois a verdade é que o arrependimento só pode existir no passado. E sua vida continua a se desenrolar no momento presente. Cada manhã, quando você acorda, representa mais uma página que ainda não foi escrita. Em vez de especular sobre o que poderia ter acontecido, você começa a se concentrar no que ainda pode ser alcançado. E essa transição do arrependimento para uma nova determinação é um dos maiores presentes que a idade nos oferece. Você não carrega mais seu passado como um fardo pesado. Você o carrega como uma lanterna, iluminando o caminho com uma clareza arduamente conquistada. 4. Comparar-se aos outros. Em certa fase da vida, cada pessoa inevitavelmente se compara aos outros. Esse processo pode começar já nos anos escolares. Quem tem as melhores notas, cujas roupas parecem mais atraentes, quem tem mais amigos. E muitas vezes essa busca nos persegue na vida adulta, cuja casa é mais espaçosa, cujo casamento durou mais, cujos filhos alcançaram mais sucesso. No entanto, após os 70 anos, o desejo obsessivo de se comparar aos outros começa a diminuir gradualmente. Você começa a perceber que cada um segue seu próprio caminho único, cheio de desafios ocultos e vitórias silenciosas e pessoais, e que duas vidas nunca são verdadeiramente idênticas, nem em seu curso, nem no tempo, nem em seu sentido mais profundo. Lois, que completou 75 anos, antes frequentemente navegava pelas redes sociais e se sentia insignificante. Fotos de amigos antigos, de férias em lugares exóticos, celebrando aniversários, segurando netos nos braços, tudo isso lhe causava a sensação de que havia perdido algo em sua vida. Mas um dia, passeando por seu jardim, ela de repente percebeu que estava comparando os melhores momentos da vida alheia com sua própria realidade, tranquila, mas profundamente significativa. Ela tinha boa saúde, liberdade de escolha e alguns amigos verdadeiramente queridos a quem podia ligar a qualquer momento. Esse momento mudou sua perspectiva sobre sua própria história. Ela não era inferior, ela era única. A comparação é um ladrão traiçoeiro. Ela não apenas priva você da alegria, ela rouba sua atenção. Quando você está muito ocupado olhando constantemente para os lados, se esquece de olhar para dentro de si e se concentrar em seu próprio progresso. E embora a vida de alguém possa parecer mais brilhante ou fácil por fora, você nunca sabe realmente quais fardos essas pessoas carregam. A verdade é que ninguém passa pela vida sem dificuldades, perdas ou arrependimentos. Mesmo aqueles que externamente parecem absolutamente bem-sucedidos. Depois dos 70 anos, você começa a entender que o verdadeiro sucesso não é alcançar os mesmos marcos que todos os outros. É a paz interior. São os relacionamentos que nutrem a alma, as paixões que ainda acendem o fogo interior e os momentos tranquilos que lembram quão longe você chegou. Você viveu temporadas suficientes para saber que a comparação quase sempre se baseia em informações incompletas, e que o indicador mais poderoso não é como sua vida parece por fora, mas como ela se sente por dentro. Portanto, que os outros vivam suas histórias, enquanto você continua a escrever a sua própria. Que suas vitórias sirvam de inspiração, sem diminuir o próprio caminho. Você não precisa se comparar com ninguém. Você só precisa ser fiel a quem você é, onde você está e o que é mais importante para você. 5. Excesso de esforço físico. Em anos mais jovens, muitos de nós estavam convencidos de que deveríamos provar constantemente nossa força, resistência ou simplesmente a capacidade de lidar com dificuldades. Seja levantando peso sem pedir ajuda, trabalhando com dor ou fingindo que o cansaço não nos vencia, frequentemente ignorávamos os pedidos silenciosos de nosso corpo por descanso em nome do orgulho ou da busca por produtividade. Mas assim que você atinge os 70 anos, uma nova sabedoria surge, sugerindo que desacelerar o ritmo não é um sinal de fraqueza, mas, pelo contrário, uma decisão sábia. Descansar não é uma derrota, mas um ato de autorrespeito. E proteger sua energia não é preguiça, mas um ato consciente de autopreservação. Charles, de 80 anos, insistia teimosamente em cortar a grama sozinho toda semana, mesmo no calor sufocante do verão. Ele se convencia de que era um bom exercício físico, que assim mantinha sua independência. Mas depois que um dia ele sentiu tontura e acabou no consultório médico, ele percebeu que algo havia mudado. Seu corpo não estava pedindo para ele parar completamente, estava pedindo para ele se ouvir.
Então ele contratou um adolescente local para ajudar. E agora ele ainda desfruta do ar livre, mas sentado em uma cadeira na sombra, tomando chá gelado e conversando sobre beisebol enquanto a grama é cortada. Ele não perdeu nada ao abandonar os velhos hábitos. Pelo contrário, ele encontrou paz. Nesta fase da vida, seu valor não é determinado por quanto você pode carregar, quão longe pode ir sem descanso ou quão rápido se recupera do esforço. Você passou a vida inteira usando seu corpo para cuidar dos outros, construir uma casa, ganhar a vida. Agora seu corpo merece cuidado em troca. E isso significa ouvir seus sussurros antes que se transformem em um grito. Isso significa respeitar seus limites sem sentir vergonha. Quando você para de se esforçar por aparências, abre espaço para a cura. Você começa a notar os sinais sutis que seu corpo envia e responde a eles com gentileza em vez de julgamento. Você aprende a se alongar suavemente, a caminhar em seu próprio ritmo, a tirar uma soneca quando necessário e a pedir ajuda sem constrangimento. Existe força em saber quando agir e quando fazer uma pausa. Descansar não é desistir de algo. É uma forma de participação ativa na própria longevidade. E regular o ritmo não significa fazer menos. Significa fazer o que é mais importante, com total presença e clareza. Você não precisa mais provar nada a ninguém, nem mesmo a si mesmo. Você já fez mais do que o suficiente. E agora você tem o direito de seguir pela vida com leveza, graça e um coração pleno. 6. Gardar rancor. Há algo incrivelmente pesado em guardar rancor. Mesmo quando profundamente enterrado, ele arde silenciosamente por dentro, colorindo pensamentos, drenando energia e fechando certas partes do coração. Nos anos mais jovens, guardar rancor pode parecer uma forma de proteção. Como se, ao permanecer com raiva, você se protegesse de uma dor repetida. Mas aos 70 anos, você começa a perceber o quão caras são essas velhas feridas. E de repente, a energia necessária para continuar com raiva simplesmente deixa de valer a pena. Phyllis, de 79 anos, brigou com sua irmã quando ambas tinham mais de 50. Os detalhes daquela briga se apagaram com o tempo, mas o afastamento entre elas permaneceu. Por anos, cada reunião familiar era acompanhada de tensão e um polido evitar uma a outra. Mas após uma cirurgia recente, que a lembrou de quão frágil a vida pode ser, Phyllis pegou o telefone. Elas conversaram por uma hora inteira, discutindo não o passado, mas seus netos, jardins e memórias compartilhadas. Essa ligação não apagou todos os ressentimentos, mas suavizou as arestas. Concedeu a ambas uma paz que não sentiam há anos. Deixar o rancor ir não significa admitir que o que aconteceu foi certo ou aceitável. Significa decidir que a própria paz interior é mais importante do que a dor. Significa reconhecer que o perdão nem sempre é para outra pessoa. É, antes de tudo, para si mesmo. Porque quando você carrega a amargura por muito tempo, ela começa a ocupar um espaço que poderia ser preenchido com alegria, conexões profundas e cura. Existe liberdade em se libertar da velha raiva. Há leveza em escolher não reviver aquela velha conversa na mente mais uma vez. Você começa a entender que as pessoas são imperfeitas, complexas e muitas vezes causam dor a outros a partir de seus próprios lugares de dor. E embora isso não justifique o dano causado, ajuda a explicá-lo. Isso ajuda você a se abrandar, não pelos ofensores, mas por si mesmo. O perdão nem sempre exige reconciliação. Às vezes, significa apenas dizer, eu terminei de carregar isso e deixá-lo de lado. Significa dar a si mesmo permissão para seguir em frente, sem arrastar o peso do passado. Agora você tem coisas melhores para carregar: esperança, alegria, curiosidade e amor. E essas coisas prosperam em um coração que não está emaranhado na velha dor. 7. A pressa para cumprir prazos alheios. Ao longo da vida, somos constantemente informados de que existe um cronograma específico que devemos seguir. Concluir os estudos até certa idade, assentar-se até outra, aposentar-se neste momento, encontrar o amor até aquele. É uma espécie de roteiro que a maioria de nós se sentiu obrigada a seguir. E se não atingíamos essas marcas a tempo, frequentemente nos sentíamos atrasados, como se de alguma forma tivéssemos perdido nossa chance. Mas depois dos 70 anos, toda essa estrutura rígida começa a desmoronar. Você começa a ver claramente quão artificiais eram esses prazos e quanta alegria existe fora do chamado cronograma socialmente aceito. Henry, de 82 anos, começou a ter aulas de piano no ano passado. Ele sempre sonhou em tocar, mas nunca encontrou tempo ou coragem para começar. Ele se preocupava que seria muito lento, muito rígido ou simplesmente tarde demais. Mas agora, todas as manhãs,
Seus dedos se movem pelas teclas com uma determinação trêmula e um orgulho silencioso. A maestria não importa para ele. O que importa é a música em si, a curiosidade, a sensação de estar fazendo algo exclusivamente para si mesmo. E é isso que torna suas aulas maravilhosas. Depois dos 70 anos, você começa a entender que nada verdadeiramente significativo na vida tem prazo de validade. Amor, aprendizado, criatividade, cura, essas coisas não param por causa de um número no passaporte. Elas se expandem quando lhes é dado espaço para florescer. E a verdade é que a pressa para o conceito de sucesso de outra pessoa apenas distrai você de descobrir o seu próprio. Seja começando um novo hobby, reparando um relacionamento ou dando um salto de fé, o tempo é perfeito se parecer certo para si mesmo. Desistir dessa corrida não significa desistir. Significa despertar. Despertar para o fato de que os capítulos mais ricos de sua vida talvez ainda não tenham sido escritos. Que sua história não precisa se encaixar no plano de ninguém para ser significativa. E que alegria, crescimento e descobertas não são reservados exclusivamente para os jovens. Eles estão disponíveis para aqueles que estão dispostos a abraçá-los. Então, se algo puxa seu coração, não se deve perguntar se é tarde demais. Em vez disso, deve-se perguntar: isso ainda me chama? Se a resposta for sim, então isso importa. E se isso é importante para você, é o suficiente. Você não está atrasado. Você está exatamente onde deveria estar. Você está escrevendo uma vida que respeita seu próprio ritmo, seus próprios desejos e sua própria verdade. Considerações finais. Ao concluir este material, vale a pena dedicar um momento para refletir sobre as 7 coisas que foram abordadas. Quais delas lhe pareceram familiares? Quais lhe deram permissão para respirar um pouco mais livremente, para ser um pouco mais gentil consigo mesmo? Talvez você perceba que já se desapegou de algumas delas, ou talvez seja a primeira vez que entende o quanto de peso desnecessário carregava em seus ombros. De qualquer forma, não há melhor momento do que agora para aliviar sua carga. A vida depois dos 70 não é um declínio, é um despertar. Um despertar para a própria voz, as próprias necessidades, o próprio ritmo. É o período em que você para de perseguir o que não lhe serve e começa a valorizar o que realmente traz benefício. Você conquistou essa paz não evitando as dificuldades, mas passando por elas. E cada passo que você deu, mesmo aqueles em que duvidou, o levou a este lugar de clareza. Deixar ir o que não importa não significa tornar-se indiferente. Significa adquirir uma profunda consciência, preferir a presença autêntica à pressão das circunstâncias externas, escolher a alegria em vez do julgamento e buscar a profundidade em vez de distrações superficiais. E quanto mais você se abre a esses novos princípios, mais espaço cria para conexões autênticas, um propósito significativo e um profundo sentido nos anos vindouros. Assim, ao avançar pela jornada da vida, lembre-se, não há necessidade de perseguir ninguém. Não há necessidade de olhar constantemente para o passado. Basta apenas estar aqui e agora, totalmente presente no momento, permanecendo fiel a si mesmo e com total abertura para tudo que ainda está por vir. Pois tudo que perdeu sua importância abriu caminho para o que é verdadeiramente valioso e importante.